Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma videoaula. Vamos começar mais um estudo sobre o capítulo sobre a população brasileira, o estudo demográfico da população. E eu conto com você. Pega seu livro aí didático de geografia, abra aí no capítulo do livro de vocês, capítulo 7, tá certo? E vamos para mais uma videoaula sobre aspectos gerais da população e sempre trazendo o conteúdo de população brasileira, né? Porque o Brasil é um enfoque grande, né, do conteúdo do 7º ano. Vocês veem aí, né, numa crescente de estudar os aspectos da composição étnica da população brasileira, no qual nós vimos, né, a presença do branco, do negro e do indígena, né, formando aí a característica da população brasileira, que é a partir dessa tríplice, uma mistura. Então, nós temos a mestiçagem, né, que se dá-se da característica principal da população brasileira, que é a miscigenação. Posteriormente, nós vimos que o IBGE é responsável por fazer essa contagem dessa população, né, que é dividida entre amarelos, brancos, pretos, indígenas e pardos, né, que pelo cálculo do IBGE aprendemos que grupos de que estão enquadrados nessa classificação de pessoas. Também vimos, né, a questão da desigualdade racial que nós temos aqui no Brasil para as pessoas com a pele retinta, né, as pessoas de pele preta. E, posteriormente, nós vimos os ciclos migratórios que fazem com que as pessoas saiam, se desloquem de um lugar para o outro dentro do território brasileiro. E isso vai interferir na dinâmica da população brasileira e na distribuição da população brasileira. Vocês viram a questão da composição, que a população brasileira ela vem em um crescimento demográfico. Ao longo dos anos, a população brasileira está crescendo cada vez mais e isso desce, né, ao elevado nível de natalidade que nós tivemos aqui no Brasil e a taxa de longevidade ou expectativa de vida que foi aumentando. Se você pega os dados aí ao longo do tempo, no Brasil, a natalidade, a época das avós, das bisavós de vocês, as famílias tinham bem mais filhos do que hoje em dia, e isso fez com que a população brasileira aumentasse, chegando aí a mais de 209 milhões de habitantes no nosso país. Nós também vimos que, dado ao avanço da medicina com tratamento para as doenças, nós tivemos um aumento da expectativa de vida do brasileiro, ou seja, hoje no Brasil, o brasileiro vive em torno de 76 a 79 anos em média, pelo fato dos tratamentos aí de saúde que vieram avançando aí na medicina. Outra coisa que nós vimos é que a população brasileira, embora nós somos mais de 208 milhões de habitantes, tem dados que já estimam 209 milhões de habitantes, temos uma densidade demográfica baixa, no qual a distribuição da população brasileira no território brasileiro inteiro tem áreas mais concentradas, principalmente a região sudeste e sul, e o centro-oeste e a região norte do Brasil tem os vazios demográficos, são áreas menos povoadas. Logo, o Brasil tem uma população, é um território cuja população é bem populosa, né? Mas não é um território povoado. Então, nós temos uma característica de sermos populosos, mas não sermos povoados. Populoso, uma grande quantidade de habitantes, mais de 208 milhões, o que nos classifica como a quinta maior população do planeta. Porém, não somos povoados porque nós temos ainda vazios demográficos, né? Áreas que têm aí uma baixa, né, quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, ok? E aí que seguindo, né, as nossas videoaulas, nós temos nesse capítulo 7, como eu disse para vocês, a justificativa para o crescimento da população brasileira, que eu falei que é justamente essa classificação se dá pela taxa de natalidade e pelo aumento da expectativa de vida do brasileiro. Nós vamos ver também, ao longo desse capítulo, deixa eu virar a página aqui, que a questão do acesso à saúde do brasileiro, ao tratamento de água, ao saneamento básico, isso também favorece para que as pessoas vivam mais, não só ter acesso
à saúde de hospitais, de postos de saúde, mas também tem acesso àquela saúde que vem pelo que a gente ingere e como nós vivemos. Então, o tratamento da água, a água encanada, a água potável, ela é essencial para prevenir diversos tipos de doenças que são transmissíveis pela água. Então, o acesso a saneamento básico, a tratamento de esgoto, a água encanada, a água potável, isso vai ser crucial para que a população brasileira viva mais, coisas que em épocas passadas nós não tínhamos com essa facilidade. Aí tem dizendo aí na página 166 e 167 que o dado, né, de taxa de natalidade, número de nascidos, taxa de fecundidade, número de filhos que uma mulher pode ter ao longo de sua vida. Hoje em dia, a taxa de fecundidade no Brasil varia de 1,5 a 2 e é uma taxa baixa, ou seja, a maioria das famílias tem um filho, 2 filhos. Isso não quer dizer que não tenha famílias que tenham 3, 4, 5, 10 filhos, existe, mas não é a maioria da população brasileira. Nós estamos trabalhando com a maioria dos dados, tá certo? Então, isso quer dizer o quê? A taxa de fecundidade no Brasil, ou seja, a quantidade de filhos por família no Brasil, vem caindo. E o que gerou essa queda da taxa de fecundidade? Você, aluno do 7º ano, tem que saber. É importantíssimo, é assunto de Enem, inclusive. Gerou o seguinte, com a participação da mulher no mercado de trabalho, porque na época das nossas avós, bisavós, a mulher ela ainda não era tão absorvida pelo mercado de trabalho. Então, a maioria dos homens é que tinha mais acesso à educação, aos estudos, e as mulheres elas estavam mais, né, com a dinâmica social, mais destinadas a apenas estarem no lar cuidando dos filhos. Então, à medida que nós abrimos o mercado e que a mulher começa a participar mais do mercado de trabalho, ter acesso à educação, se inserir no mercado de trabalho e sai de casa, né, passa horas fora de casa, isso vai interferir no tamanho das famílias. Outra coisa que vai interferir no tamanho das famílias, na quantidade de filhos, é a questão que, na época das nossas bisavós e avós, não havia métodos de prevenção de gravidez. Nós temos inúmeros métodos que são distribuídos pela rede gratuita de saúde, pelo SUS, pelos postos de saúde, em que as pessoas podem, né, prevenir a gravidez. Né? Então, hoje, a mulher do século XXI, no Brasil, a taxa de fecundidade diminuiu porque ela participa mais do mercado de trabalho, tem acesso à escola, tem acesso à educação, e trabalha fora, e pelo fato de hoje, diferentemente da época de avós e bisavós, nós temos métodos de prevenção de gravidez ali ao nosso alcance de forma fácil, né? A informação mais disseminada para que as pessoas possam controlar e fazer o planejamento do familiar de quantos filhos elas vão querer ter, ok? Então, seguindo aí para o nosso assunto, nós temos a melhoria da qualidade de vida, né, e a queda da taxa de mortalidade. Então, está dizendo aqui alguns dados. Né? A taxa de mortalidade é, né, o número de óbitos, o número de pessoas mortas num país. Né? Hoje, no Brasil, as pessoas vivem mais do que viviam há anos atrás. Por que isso acontece? Temos aqui, né, na página 169, informando que avanços na medicina, com a produção de novos medicamentos, diagnósticos e novas formas de tratamento que passam a curar diversas doenças. Eu sei que nós temos aí a questão do Covid-19 hoje em dia, que está com uma taxa de mortalidade bem alta para a doença, porém nós sabemos que no futuro vai ter, né, vacina para essa doença. Então, nós temos a vacina, nós temos o medicamento, nós temos tratamento de saúde, não para essa doença, né? Mas para as outras doenças. E isso facilitou para que as pessoas conseguissem viver mais. Diferentemente de séculos passados em que as pessoas morriam dessas doenças porque não havia tratamento. Melhorias nas condições sanitárias, como criações de sistema de abastecimento de água, rede de coleta, tratamento de esgoto e coleta sanitária do lixo. Então, como eu falei, a questão sanitária de tratamento de água, rede de coleta de esgoto, coleta de lixo é essencial para que as pessoas, né, vivam com a qualidade de vida melhor e não disseminem doenças entre os moradores. Próxima, ampliação do sistema de educação pública. Na época dos nossos avós e bisavós, é comum as pessoas falarem a educação de antigamente era melhor do que a educação de hoje em dia. Mas um dado que eu trago para vocês é que a educação de antigamente era super seletiva. A maioria das pessoas não tinham acesso à educação, a maioria das pessoas só conseguiam terminar até o 5º ano. Quando conseguiam terminar, era uma educação extremamente excludente,
extremamente elitista. A maioria das pessoas estavam fora da escola, estavam trabalhando, ajudando suas famílias, o que ok, mas elas não podiam ter acesso à escola. Mulheres, então, nem se fala, tá? É bem comum. E com a disseminação da escola pública, nós temos aí uma melhoria na qualidade da educação. Isso vai melhorar a qualidade de vida da população. Tá certo? Aí você deve estar me perguntando o que é que tem a ver a educação, né, com a longevidade das pessoas. Porque as pessoas tendo mais entendimento, mais esclarecimento, né, na escola, na matéria de ciências, a gente aprende sobre os tipos de doença, sobre as doenças virais, as doenças, né, bacterianas. Nós aprendemos sobre diversas coisas que vão facilitar e vão ajudar a gente a ter o entendimento para a nossa vida, né? E para a gente poder também trabalhar, né? A educação vai servir para o nosso currículo. Então, tudo isso vai usufruir na nossa qualidade de vida. Ampliação da oferta de alimentos. Sim, a taxa de fome no Brasil ela vem caindo, né? Nós temos políticas públicas aí como Bolsa Família, que ajuda, né, a controlar e essa população de baixíssima renda conseguir ter acesso, né, à alimentação inclusive da escola, né, que é fornecida, a merenda escolar, também vai ajudar. E se você tem acesso ao alimento, você consequentemente vive mais. Sim, é uma coisa básica, óbvia, mas isso influenciou. Nós tivemos gerações aí que as crianças passavam fome, as crianças não tinham o que comer, as famílias não tinham o que comer. Eram tempos bem difíceis. Possivelmente algum familiar seu mais velho pode contar uma história para você assim, como era difícil no tempo quando ela era criança, que não faltava as coisas, que não tinha acesso, e como você hoje é privilegiado por ter acesso a essas coisas. Então, é um dado que vai melhorar, sim, a saúde e a longevidade do brasileiro. Outro dado, campanhas de vacinação. Então, hoje nós temos doenças que não existem mais no Brasil porque nós temos a vacina. Então, todas as crianças, ao nascerem, são obrigadas a serem vacinadas no Brasil e isso vai fazer com que as pessoas vivam mais. E, por último, elevação da renda média do trabalhador. Então, nós temos um salário mínimo a ser pago no Brasil, então as pessoas têm que receber no mínimo aquele valor, né, em dinheiro ao trabalhar. Isso vai garantir a renda e isso vai garantir a melhor qualidade de vida no Brasil. E nós temos aí, gente, uma pirâmide etária, que é uma forma de gráfico que no livro de vocês traz aí ao longo dos anos, e que cada país vai ter sua pirâmide etária, cada ano tem uma característica da pirâmide etária. E é um gráfico que você precisa ter atenção, saber ler esse gráfico. A pirâmide etária é o seguinte, é um gráfico de barras, como vocês estão vendo aí na imagem, em que de um lado vem os dados de homens e do outro lado vem os dados de mulheres. Nesse gráfico de barras, cada barra é uma faixa etária de idade. Então, reparem que vai geralmente de 0 a 9, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 ou de 5 em 5, de 4 em 4, pode pular, de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, enfim, pode ir nessas faixas etárias, ou de 5 em 5, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20 e por aí vai, tá certo? São faixas etárias. Então, cada linha da pirâmide etária são faixas etárias. De um lado, a faixa etária dos homens e do outro lado, a faixa etária das mulheres. E a barra mais comprida significa o quê? A faixa etária que mais tem naquele país. A barrinha mais, né, curtinha vai ser a faixa etária que menos tem no país. Países que são pobres economicamente, que são ditos como país subdesenvolvido ou país de terceiro mundo, são países cuja sua pirâmide etária, vou mostrar algumas para vocês aí, de países da África, por exemplo, são países cuja pirâmide etária, a base é mais larga. Ou seja, as faixas etárias de 0 a 10, de 0 a 15, que são crianças e adolescentes, tem uma maior quantidade nesse país do que adultos e idosos. Países que são intermediários economicamente, que são ditos emergentes, como o Brasil, eles têm uma maior quantidade da população de adultos. Então, menos crianças, mais adultos e idosos no país. Países ricos, desenvolvidos, países de primeiro mundo, uma boa característica desses países, principalmente os países da Europa,
e alguns da Ásia, como o Japão, né? Nós temos aí a presença de pouca quantidade de crianças, então de 0 a 20, né, até jovens, né, menos, e a faixa etária de adultos e principalmente de idosos, do topo da pirâmide, vai ter uma concentração bem maior dessa população. Por que que nos países baixos, em países com economia mais baixa, nós temos tantas crianças, e nos países com economia mais alta, nós temos poucas crianças, nós temos mais idosos? Por uma questão de todos esses fatores que eu falei para vocês. A taxa de natalidade, ela é alta nos países pobres. Nos países mais ricos, a população, os jovens, eles vão se dedicar a formar família mais para frente. Os jovens, eles vão se dedicar ao mercado de trabalho, à sua formação no mercado de trabalho. Então, quanto mais esclarecidos os jovens são, quanto mais acesso à educação os jovens têm, menos cedo eles vão formar família, eles vão formar família mais tarde. Então, as jovens, os meninos, os rapazes, não quer dizer que eles não namoram, eles namoram, mas eles só vão formar família, ter filho, lá depois dos 30 anos, quando estão estabilizados economicamente. Então, a maioria viaja, trabalha, faz faculdade e não tem filhos. Países mais pobres têm uma quantidade maior de gravidez na adolescência. Então, é comum você ver, né, infelizmente, né, adolescentes, né, grávidas e jovens engravidando adolescentes. E isso faz o quê? Isso proporciona um efeito negativo para a vida daquele jovem, porque ele vai sair da escola, não vai poder, né, o rapaz vai ter que formar família, a moça vai ter que ter o bebê, vai ter que ter um tempo para se dedicar ao seu bebê. Então, muitas vezes, acaba que ela sai da escola, perde um ano escolar, atrasa a sua vida, deixa de entrar no mercado de trabalho mais cedo, por conta da gravidez da adolescência. Eu sei que filho, né, é uma bênção, é muito bom, mas é preciso ter planejamento familiar. Isso é uma questão econômica. Países desenvolvidos há planejamento familiar. Os jovens vão estudar, vão se dedicar ao mercado de trabalho. Países pobres de terceiro mundo, subdesenvolvidos, ainda temos um dado muito negativo de gravidez na adolescência, de uma alta taxa de natalidade. Por isso que quando você pega a pirâmide etária de países pobres, a base mais larga é embaixo, né, mostrando aí a maior presença de jovens e crianças, e países ricos, a maior dado é de idosos. É tanto que com a Covid-19, né, os países da Europa, por ter um elevado nível de idosos, teve um número alto de óbitos, né, porque tem bastante idosos no país, que é né, a gente está sabendo aí pelas pesquisas que é uma doença que ataca bastante, né, esses grupos, esse tipo de grupo de risco. Então, nesses países tem bastante número de idosos, né? Então, gente, quanto mais rico for o país, maior é o número de idosos naquele país, porque há uma taxa de natalidade baixa, ok? Isso é uma característica aí da população. A população brasileira, ela, como é um país emergente, nós temos sim uma taxa de natalidade presente, nós conhecemos pessoas que engravidaram na adolescência, né? Esse é um dado que a gente ainda precisa superar, precisamos trazer nossos jovens para estudar mais, hoje a população brasileira, a maioria da população brasileira é de adultos. E aí nós vamos, né, com um dado bem importante, que é importante, por quê? Porque existe aí a população economicamente ativa, PEA, população econômica ativa, e nós temos a população economicamente não ativa, a população inativa, tá certo? Qual é a diferença? A população economicamente ativa é aquela população que está apta a estar no mercado de trabalho. A pessoa pode estar desempregada, mas ela pode estar no mercado de trabalho. Ela vai receber um salário, ela vai trabalhar, ou ela tem um negócio, ela vai movimentar a economia, porque ela vai comprar, ela vai ter poder de compra, de consumo. Quem é essa população economicamente ativa? Dos 18 até os 65 anos, 60 e poucos anos, não sei como é que está agora a Previdência, né? A idade de você se aposentar. Então, esse número aí, essa faixa aí né, de idade, é a população economicamente ativa. Ou seja, a população que tem poder de compra, que vai movimentar a economia. Crianças de 0 a antes de 18 anos não pode trabalhar. Eu sei que tem um estágio, jovem aprendiz de 16 anos, mas não é um salário inteiro, né?
Essa faixa etária de crianças de 0, né, antes dos 18 anos é população economicamente inativa. Ou seja, são pessoas que não trabalham, que estão estudando e não estão no mercado de trabalho. Então, elas não têm poder de consumo, de compra e tudo mais, né? Oficialmente. A população economicamente ativa no Brasil são os adultos, né? E a população, né? Outro grau de população economicamente inativa são os aposentados, os idosos, porque eles recebem dinheiro do governo, eles têm o poder de compra, mas eles geram gasto para o governo porque eles recebem a aposentadoria. Né? No caso dos adultos, eles geram dinheiro para o governo, porque eles compram, pagam impostos e pagam também a previdência. Então, é a população economicamente ativa. Donas de casa, embora tenham uma idade, né, para se trabalhar, estar aptas no mercado de trabalho, elas são classificadas como população economicamente inativa ainda, tá certo? Mas é um dado que possivelmente vai mudar e vai se tornar população economicamente ativa porque está na idade e pode ter o consumo, né? Poder de consumo. Então, gente, é muito importante saber esse dado. Se no Brasil a maioria da população é adulta, então é um dado positivo. Por quê? Porque nós temos a maioria da população do Brasil hoje economicamente ativa. Então, nós estamos no melhor cenário econômico que nós podemos viver. E os governos precisam saber aproveitar isso, porque nós temos população para trabalhar. Agora, os governos não estão gerando emprego, né, para que a gente possa trabalhar. Então, quando for no futuro, a maioria da população brasileira será de idosa, porque essa população adulta. Então, resumindo a nossa aula de hoje, a população brasileira são mais de 208 milhões de habitantes. É um país populoso, porém não é um país povoado. A população brasileira ela tem a característica de ter a maioria da população economicamente ativa, população adulta, né? O nível de natalidade no Brasil está diminuindo, o nível de mortalidade no Brasil está diminuindo. A natalidade no Brasil ela vem diminuindo devido ao acesso da mulher ao mercado de trabalho, ao acesso à educação e à criação de métodos de prevenção de gravidez. A mortalidade no Brasil ela está diminuindo devido ao avanço da medicina e às melhores condições de vida que o brasileiro tem hoje no século XXI. Eu sei que nós temos bastantes problemas ainda para enfrentar, mas nós já estamos melhor do que nós estávamos há um século passado. Outro dado que nós vimos é a pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que mostra a proporção de homens e mulheres naquele país e a quantidade de distribuição pela faixa etária que é mais presente, homens ou mulheres, tá certo? A população do Brasil, como eu já disse, a maioria do povo brasileiro é formada de adultos. Países desenvolvidos, a maioria de idosos, e países, né, subdesenvolvidos, países economicamente pobres, são formados por a maioria de crianças. Esses dados de boa taxa de natalidade, boa taxa de mortalidade, acesso à educação, acesso a tratamento sanitário, né? Tudo isso vai formar o dado IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. É um número que vai de 0 a 1, tá certo? Essa faixa desse número. E ele vai mostrar como está a qualidade de vida naqueles países. Os países do mundo que têm melhor qualidade de vida em primeiro lugar, Noruega, Austrália, aí nós temos aí Canadá, Estados Unidos está em quinto lugar. Então, nós temos países aí, Nova Zelândia também está entre os 5 maiores. O Brasil está na posição lá 70 e pouco. Nós temos um IDH mediano, 0,78, 72 às vezes. E nós temos ainda muito, né, a desenvolver na área da educação, na área da saúde e todas essas áreas que a gente já vive aqui na pele e a gente sabe, né, que o nosso país precisa melhorar. Também nós vimos que nós temos população economicamente ativa, população economicamente inativa. População ativa, população acima de 18 anos, até os 60 e poucos anos antes de se aposentar. E população economicamente inativa, crianças e adultos, que são aquelas que não estão no mercado de trabalho, que não podem trabalhar, estão fora do mercado de trabalho. Né? Os idosos porque estão aposentados e as crianças porque estão em idade escolar, para estudar, se dedicar aos estudos. Tá certo? Então, vamos ainda abordar em mais aulas esse assunto que nós vimos estudando aí sobre a população brasileira. É um assunto imprescindível, né, sobre o povo brasileiro. E agora, como atividade, sobre essas questões que eu falei para vocês aqui. Estou vendo aqui no livro de vocês. Vamos explorar a atividade da página 174
e 175. Não esqueça de passar lá no Classroom, que vai estar explicando bem direitinho a atividade. A 177 e a 178, 177, 178, tá certo? Passa lá no Classroom, olha direitinho as páginas das atividades. Não entendeu? Assiste essa aula de novo, é uma aula gravada, é uma aula resumindo as informações para vocês, tá certo? Depois a gente faz live para tirar as dúvidas de vocês. Interage comigo, se tiver alguma dúvida no WhatsApp, estou aí nos contatos para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Fé e esperança, daqui a pouco a gente está assistindo essas aulas e comentando tudo, né, presencialmente, mas eu espero que, independente de você estar presencialmente ou online, você esteja aprendendo. E para isso eu preciso da sua disponibilidade, de você estar aqui, né, com paciência para assistir esses vídeos e participando das nossas videoaulas. Muito obrigada por ter reservado esse seu tempo para estar aqui comigo, tá certo? E um abraço grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.